Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O assunto desta aula é acentuação gráfica, pessoal. Um assunto extremamente importante se você deseja escrever corretamente as palavras no dia a dia, nos e-mails, no próprio WhatsApp. E é um assunto extremamente recorrente em provas, seja vestibulares, os concursos públicos, ok, pessoal? Então você tem que realmente dominar esse assunto. A acentuação gráfica, pessoal, ela pode ser resumida em basicamente 8 regras, ok? E é interessante que você saiba as 8 regras no final desta aula, consiga fazer um diagrama delas, conseguir localizar todo o assunto, ok? Então vamos lá. Primeira regra, pessoal, é a regra das palavras oxítonas. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em AAS e es, né, acompanhado ou não de s, o os e em, ens, ok? Vamos para alguns exemplos. Sofá, oxítona terminada em a. Comelo, aqui muita atenção de vocês, porque essa palavra causa confusão por causa do hífen e do lo no final. Aqui como que você deve fazer? Você deve analisá-la como se fosse duas palavras, ok? Comer e lo. O comer, por que é acentuado? Oxítona terminada em e. E o acento é circunflexo, porque a pronúncia é fechada. E lo é um monossílabo tônico, desculpa, monossílabo átono. Por isso não recebe acento. Não é tônico lo. Comê-lo não é tônico, ok? Chulé, oxítona terminada em e. Também, oxítona terminada em em. Trenó, oxítona terminada em o. Armazéns, oxítona terminada em ens. Ok, pessoal? Se tiverem dúvida, deixem nos comentários abaixo, ok? Vamos para a regra número 2. A regra das palavras paroxítonas. São acentuadas, pessoal, as palavras paroxítonas não terminadas em as, es, os, em, ens, ok? Então, se você memorizar desse jeito, é muito mais fácil. Eu não sei se você aprendeu daquele jeito que eu aprendi na escola, com um monte de terminação, R, L, PS, ONS. Não precisa nada disso, pessoal. Vamos simplificar, ok? As, es, os, em, ens não acentua. É o contrário da regra das oxítonas. Vamos para os exemplos. Ima. Ima é uma paroxítona terminada em a. Ok? Muita atenção aqui, pessoal. Ela não termina em a. Ela termina em a. Aqui é a fonética que manda. Ok? Vôlei, lápis, Vênus, álbum, álbuns, caráter, tórax, hífen. Uma atenção especial, pessoal, para a palavra hífen. Hífen recebe acento porque é uma paroxítona e não termina em as, es, os, em, ens. Ela termina com em, só que com n, de Natália, ok? Então, ela recebe acento por ser paroxítona. Mas interessante, pessoal, é se vocês levarem essa palavra para o plural. Ela vira hífens ou hífenes, né? Mas pensando na palavra hífens, ela não recebe acento, pessoal, ok? Então, do singular para o plural, ela perde o acento, porque daí ela vai entrar na terminação ens, ok? Muita atenção. Extremamente recorrente em provas essa palavra, ou o seu plural. Túnel, prótons, bíceps. Atenção que bíceps é uma palavra paroxítona, ok? Bíceps. Você não pode separar em bíceps, porque toda sílaba tem que conter uma vogal, ok? Bíceps. Ok, pessoal? Vamos para a regra número 3. Regra das palavras proparoxítonas. Aqui, extremamente simples, acredito que todos lembram da escola. Todas as palavras são acentuadas,
Ok, pessoal? O que é uma palavra proparoxítona? É aquela cuja sílaba tônica é a antepenúltima, ok? E a paroxítona, penúltima. Oxítona, última, ok? Então vamos para os exemplos. Médico, álibi, ínterim, proparoxítona, álcool, alcoólico. Então, a própria palavra proparoxítona é uma proparoxítona. Assim como oxítona e paroxítona. As três são proparoxítonas. Ok, pessoal? Dúvidas, qualquer coisa, deixe nos comentários, ok? Vamos para a regra número 4. A regra dos monossílabos tônicos, pessoal. Muita atenção aqui, pessoal. Aqui é parecido com a regra número 1, só que não tem o ens. São acentuadas as palavras monossílabas tônicas terminadas em as, os, as, es, os, ok? Não tem o ens aqui. Então vamos para os exemplos. Par, monossílabo tônico terminado em a. Mês, monossílabo tônico terminado em es. Gás, monossílabo tônico terminado em as. Polos. Aqui como você deve enxergar, dois monossílabos tônicos separados. Quer dizer, um monossílabo tônico e um monossílabo átono. Ok, pessoal? Po, tônico. Los, átono. Ma, monossílabo tônico terminado em A. Fé, monossílabo tônico terminado em E. Ok, pessoal? Então, pessoal, ó, por que a palavra em não é acentuada? Porque termina em. Ok? São regras diferentes. Você não pode pensar que essas palavras aqui elas são oxítonas terminadas em as, es ou os, em, ens. Por isso elas recebem acento. Muitas pessoas confundem isso, os monossílabos tônicos com as oxítonas. Porque em que pese você poder achar que é a última sílaba, você não pode pensar assim, você tem que pensar que é a única sílaba. Ok, pessoal? A regra é diferente. Não tem o em, ens. Ok? Vamos lá. Regra número 5, pessoal. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, podendo vir com S. Ok? Vamos para os exemplos. Benção. Acento fechado, por ser pronúncia fechada, acento circunflexo. E termina em ditongo. Ok? O que é um ditongo? Uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Ok? Lembrando que cada sílaba tem uma e somente uma vogal. Ok, pessoal? Órfão. Acento no O e ditongo na terminação da paroxítona. Túneis. Órgãos. Pessoal, por que é interessante? Por que essa regra aqui está separada? Porque, por exemplo, assim, ó, você pode pensar, órfão, paroxítona terminada em O, não recebe acento. Cuidado, ela termina em ditongo, ok, pessoal? E, digo mais, o ditongo ele pode ser tanto o ditongo crescente quanto o ditongo decrescente. Aqui não faz diferença. O novo acordo ortográfico, pessoal, no caso de ditongo crescente, uma palavra, por exemplo, história, história. Como o a pronúncia é mais forte do que o i no final, é um ditongo crescente. O que o novo acordo ortográfico diz? Essa palavra ela também pode ser justificado o acento com base na regra das proparoxítonas. Você poderia separar história, ok? Antigamente essas palavras eram definidas como proparoxítonas eventuais, ok? No caso das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Você até poderia dizer, numa questão de prova, numa ESAF, por exemplo, CESP, que as palavras terminadas em ditongo crescente e uma proparoxítona, elas poderiam ser justificados os acentos pela mesma regra.
Só o ditongo crescente nesse caso. Ok, pessoal? Então, regra número 5. Paroxítonas terminadas em ditongo, acrescentadas ou não de S. Ok? Regra número 6, pessoal. Ditongos abertos. Ei, el, oi. Acompanhado ou não de S. Que não seja a palavra paroxítona. Ok? Salvo a regra das paroxítonas, daí que ela entraria lá. Por exemplo, anéis, papéis, hotéis, pastéis. Todos esses ei, herói, o oi, ó, herói, é um ditongo, ok? Porque está na mesma sílaba, herói. Réu, corrói, dói, troféu. Ok, pessoal? Cuidado aqui, pessoal. Herói e heróico. Por que a palavra herói é acentuada e a palavra heróico não é acentuada? Pausa esse vídeo e pensa, pessoal. Porque heróico é uma paroxítona. Então, ó, ela não pode ser paroxítona para estar nessa regra. A palavra ideia, ideia, ela não tem acento. Antes a palavra ideia ela tinha acento. Não tem mais. Ok, pessoal? Dúvidas? Podem deixar nos comentários. Vamos para a regra número 7. Vamos lá, pessoal. Regra número 7, pessoal. Quando a segunda vogal do hiato for I ou U tônica, podendo vir acompanhada de S. E somente S, como nós veremos. Vamos lá. Aqui, pessoal, nós veremos as exceções, ok? Eu coloquei todas elas junto. Vamos lá. Não pode estar seguido de NH, acompanhado de uma letra sem ser o S, e não pode vir letra repetida no hiato. Não pode formar um hiato com um ditongo anterior. Vamos aos exemplos para ficar mais claro, pessoal. Saúde. Por que saúde é acentuado? A segunda vogal é o U. Não tem uma letra junto que poderia ser o S, né? Não tem NH posterior, não tem vogal duplicada e não tem um ditongo. Acento. Ju e zes. Mesma coisa. Baú. Mesma coisa. U tônico. Não tem NH posterior, não tem vogal duplicada e não tem ditongo antes, ok? Vamos lá. Não são acentuadas as seguintes palavras, pessoal. Aqui muito importante para vocês verificarem todas essas exceções, ok? Vamos lá. Rainha. Por que rainha não é acentuado? Por causa do NH. Juiz. Por que a palavra juiz não é acentuada? E juíza e juízes, essas duas últimas palavras elas são acentuadas. Porque juiz, o I está junto com Z, pessoal, ok? E no caso de ju e zes, o I fica sozinho. Ju e za também. Vadice, vogal duplicada. Cairdes, o I vem junto com R. Feiura, é o último caso ali, pessoal, da exceção, um ditongo anterior, fei. Antes, essa palavra era acentuada, antes do novo acordo ortográfico. Voo, vogal duplicada, antes recebia acento. Perdoem, veem, baiuca. Baiuca tem o ditongo, antes do tônico. Cuidado, pessoal, aqui um pequeno detalhe, ok? A exceção da exceção da exceção. As vogais tônicas I e U em posição final das palavras oxítonas precedidas de ditongo levam acento, ok? Se vierem no final. Piauí, Teiu. Por que nessas duas palavras, por que há o acento? Porque está no final. Piauí e Teiu. Pelo que eu andei pesquisando, a origem de ter ficado assim
é porque daqui a alguns anos, vários anos, por exemplo, se não tivesse o acento, as pessoas poderiam começar a pronunciar Piauí ou Teiu. A pronúncia poderia se perder com o tempo, então o acento se manteve. Ok, pessoal? Vamos lá para a próxima regra. Vamos lá, pessoal. Regra número 8, já estamos na nossa última regra, pessoal. Estão anotando tudo? Regra 1 a 7, exemplo, muito importante, pessoal. Então, regra número 8, pessoal, acentos diferenciais, ok? Os 3 casos, pessoal, eles são considerados a mesma regra, ok? Numa eventual questão de prova que pede 2 palavras acentuadas pela mesma regra, aqui se encaixam os exemplos, ok? Todos. Vamos lá, regra a primeira. Dos verbos ter, vir e derivados, conter, por exemplo, na terceira pessoa do plural, vai receber o acento circunflexo para diferenciar da terceira pessoa do singular, ok? Vamos lá, eles têm, eles retêm, eles vêm, eles intervêm. Pessoal, vamos pegar a palavra, o verbo reter. O verbo reter, quando for a terceira pessoa do singular, no presente do indicativo, conjuga-se como ele retém, com acento agudo, ok? Já eles, com acento circunflexo, para diferenciá-la da terceira pessoa do singular. Muito importante saber que a terceira pessoa do singular não é por causa dessa regra, ok? E sim por ser uma oxítona terminada em "em". Ele retém. Por que ele tem não recebe acento e ele contém recebe? Porque tem é um monossílabo tônico terminado em "em". E pela regra dos monossílabos tônicos, o "em" não entra. É só o as, es, os. Ok, pessoal? Próximo, o verbo por. Para diferenciá-lo da preposição por, pessoal. O verbo recebe acento. Ok? Circunflexo por causa da pronúncia ser fechada. Próximo acento, o da palavra pode. Para diferenciar a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do presente. Ele pôde, ele pode. Ok? E uma observação: forma e forma, o uso do acento é facultativo. Ok, pessoal? Normalmente nós vamos escrever quando causar uma dúvida ali, a forma da forma do bolo, por exemplo. Para não ficar uma coisa meio estranha, colocamos o acento, mas é um acento considerado facultativo. Ok, pessoal? Considerações finais, pessoal, aqui na nossa primeira parte de acentuação gráfica. Vamos lá, trema. O trema, pessoal, está totalmente abolido, ok? Salvo para aquelas palavras naturalmente de origem estrangeira que contém o trema, ok? Essas palavras não perderam o trema. Por exemplo, o sobrenome Müller, sobrenome de origem alemã, ok? E exemplos de palavras que perderam o trema, sequestro e pinguim. Muito importante ressaltar a pronúncia das palavras que perderam o trema, a pronúncia não foi alterada, ok, pessoal? E não se acentua, a última observação, não se acentua o U antes de E ou I dos verbos averiguar, apaziguar, arguir. Às vezes a gente quer colocar o acento ali no U, mas não tem acento, pessoal, ok? Que ela averigue, sem acento no U. Apazigue, argue, arguem. Ok, pessoal? Sem acento. Por que não é averigue? Se não teria acento, pessoal, ok? É averigue. Então, primeira parte ficamos por aqui. A segunda parte é uma parte voltada para questões de concurso. Para você ver se você conseguiu reter um pouco, aprender, consegue visualizar tudo isso numa questão. Ok, pessoal? Fico por aqui
e até a próxima parte.